Agradeço a Deus por todos estarem aqui com saúde e a gente está saindo desse momento tão difícil que foi de pandemia. Para quem não me conhece, eu sou Maria Mercedes Filartiga Cunha, tenho um escritório de advocacia, advogo há 24 anos já. O escritório carrega o meu nome. Iniciei a minha carreira como assessora de desembargador, do saudoso desembargador Pitã. Passei pela advocacia pública e privada e ao longo desses 24 anos, então, fui reconhecida por 2 revistas estrangeiras de ranqueamento de escritórios de advocacia, pela Leaders League e pela The Legal 500. E o ano passado tive a alegria de ser reconhecida por uma publicação brasileira, também muito renomada, que é a Análise, como a advogada mais admirada do Mato Grosso do Sul. E eu devo isso a vocês. Fui reconhecida na área do agro e do contencioso civil, que é a minha área de atuação. Luciano é um amigo dileto do escritório Sescon e Barrier, e nós juntos pensamos com essa equipe de feras montar um evento voltado para o agro, mas para o homem do campo. É muito comum a gente ver os escritórios, o mercado se preocupar muito com os grandes players, JBS, Seara, mas a gente esquece que o agronegócio é feito por uma cadeia produtiva muito maior, formada por vocês que estão na base. E a nossa ideia, então, é dividir conhecimento com vocês se apossarem dos nossos conhecimentos e nós aprendermos com vocês. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Agradeço demais a presença de vocês. O meu escritório tem comigo, nessa caminhada longa, a doutora Adriane. A Adriane, ela é especialista em direito tributário, ela é de formação procuradora do município de Carreira há 26 anos. A minha especialização é em processo civil e, se Deus quiser e Nossa Senhora permitir, no final do ano, eu estou titulando mestre em processo civil pela prestigiosa FADISP em São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente hoje. Em primeiro lugar, eu queria, no primeiro momento, agradecer a Mercedes. Somos amigos desde a época de Dom Bosco, acho que desde 2010, mais ou menos, que a gente está aqui. Enfim, essa parceria que a gente está estruturando agora, ela, como ela disse, ela montou a carreira dela toda aqui, eu acabei indo para fora, então hoje eu sou sócio do Sescon Barrier. Somos um escritório que está aí, tem algumas unidades pelo Brasil, e uma das práticas que a gente tem realmente é a prática de agronegócio. A gente congrega várias expertises ali dentro, então a gente tem várias práticas, tanto de tributário, de contencioso. Aí hoje a gente tem aqui a parte de bancário, que é um pouco do que a gente vai falar, dessa parte de crédito, o ambiental, a parte imobiliária, que é realmente para olhar para o negócio de vocês. A ideia da gente, eu não vou me alongar muito, porque quem é estrela hoje são eles, são as estrelas. A gente está aqui mais para dar boas-vindas para vocês. A gente desenhou uma hora e pouco de conversa. Por favor, fiquem totalmente à vontade. Eu vou ser um pouco o moderador dessa conversa, então se tiverem alguma pergunta, algo para fazer, por favor, pode se direcionar a mim, ou mesmo a Mercedes, que talvez esteja um pouco mais aqui também, para que seja proveitoso para vocês. A ideia é, nessa próxima uma hora e meia, discutir alguma dúvida. A gente vai tentar fazer da forma mais clara e mais objetiva possível. Tenho aqui comigo a Alice, que é minha sócia, ela é a parte de bancário, então toda essa parte de CPR, essa parte de estruturação da operação é o dia a dia dela. Rebeca da parte ambiental, então todo esse mundo ambiental que é super familiar para vocês, é do dia a dia dela também. Ela é da terra, ela também é de família também, de produtora, de Campo Grande, produtora rural, então entende, está no dia a dia do negócio. Tem o Daniel, que é a parte de imobiliário. O Daniel também extremamente familiarizado com essas partes de patrimônio de afetação, como dar garantia, como que é essa parte mais burocrática de todo esse processo. Vamos tentar deixar isso bem mais fácil, bem mais tranquilo, bem mais fácil da gente entender nesse dia bonito que está lá fora, e a gente espera que vocês aproveitem essa próxima hora e meia. Tá bom? Sejam bem-vindos. Grande prazer falar com vocês, né? Estou não só amando a visita, conhecer a Mercedes, todo o time dela, mas
Eu estou amando a cidade, estou encantada, sou de Belo Horizonte, né? E lembra muito BH, que é uma cidade arborizada, né? Quem sabe essa parceria nossa, né, Mercedes, no futuro resulte num Sescombarrier Campo Grande, né? Mas a ideia foi minha, viu, gente? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de CPR verde, tá? Eu vou tentar simplificar um pouco o termo, então se eventualmente o que eu estiver falando estiver complicado, podem me interromper, fiquem à vontade, porque a ideia aqui é tentar passar para vocês a mensagem de uma forma mais clara possível, porque a gente quer que vocês utilizem esse instrumento de financiamento que sofreu uma reforma muito bacana em 2020, tá? E a gente vem não só tanto, né, na parte de mercado dessas grandes empresas que a Mercedes falou, mas o produtor, pessoa física, pequeno, médio empresário tem usado cada vez mais e tem dado muito certo, porque o que a gente vê, e estava até conversando aqui antes com vocês, né, é que grande parte da linha de financiamento que hoje o produtor tem vem de quem? Basicamente BNDES, né? BNDES porque tem incentivo, a linha mais barata, mas é o que eu falo, nem sempre os juros que ele pode te oferecer é o juro mais em conta, e mais ainda, tá? Eles têm sempre uma limitação do volume de recurso que vai ser disponibilizado, tá? Quando você passa essa forma de financiamento para o setor privado, você abre um leque, porque para o setor privado não vai ter tanta restrição na hora de financiar como o setor público, tá? Então a ideia é a gente tentar aqui iniciar uma conversa, eu falo iniciar, tá? Porque o tema realmente é muito novo, para que vocês abram aí internamente, nas empresas de vocês, eu acho que tem banco aqui também, né? Essa possibilidade de financiamento do agronegócio, tá? Se você se importa de passar, por favor. Pode passar também, que é um resumo. Bom, aqui eu não vou me ater muito, é muito mais uma evolução histórica, né, dessa questão do setor, do financiamento do setor do agronegócio, né. Inicialmente, lá na década de 40 até 60, era muito ligada a organismos públicos, a financiamento direto do governo. E ao longo do tempo, só para resumir aqui, com a expansão do setor, o financiamento público, não falo lá no passado, mas até hoje também, se viu inflado, né? Não aguenta mais a evolução tanto tecnológica, indústria, comércio ligado ao setor do agro. E aí, a partir da década de 60, por aí, foram surgindo algumas iniciativas, tá? Dentro do governo para desburocratizar esse financiamento e dividir as formas com o setor privado, tá? Bom, pessoal, então aqui só falando um pouquinho do Sistema Nacional de Crédito Rural que existe hoje, né? Ele tem como objetivo estimular os investimentos por pessoas físicas e empresas, tá? Financiar o custeio, comercialização, industrialização também do setor. E aí o incentivo, tá? Desde a aquisição da semente até a industrialização e comercialização desse produto na outra ponta. Incentivar a geração de renda, desenvolvimento das atividades florestais, que a Rebeca vai tratar um pouquinho mais na frente, né? E, bom, passando como ele vai ser usado, como eu disse, vai ser no custeio, investimento e comercialização, pegando, portanto, toda a cadeia,
E as condições, né? Você vai ter que ter dentro do governo um orçamento, um plano, um projeto, geralmente anual. Você tem garantias dentro desse setor, e aí eu falo tanto para a parte pública quanto para a parte privada também, nesses financiamentos, né? Que o Daniel vai tratar um pouquinho mais na frente quais são as formas mais comuns de financiamento, né? Você pode ter diversas formas desse financiamento acontecer, estou falando como um todo, pode ser liberado em uma única parcela, pode ser liberado em parcelas anuais, mensais. O pagamento, consequentemente, segue a mesma lógica da liberação, e você também tem, né, uma fiscalização direta, obrigatória, por amostragem daqueles pagamentos, das garantias que estão sendo dadas. Então, próximo, por favor. Essa finalidade também eu já falei, pode passar. A gente vai disponibilizar a apresentação. Eu não vou ficar aqui falando de evolução legislativa, tá? Mas é mais para vocês terem ideia, como eu disse, a partir da década de 60, se vocês veem, né? Olha como já foi a legislação, ela foi correndo, né? Então você teve alterações significativas em 64, 66, 67, 73, 86, 91. E a última, pode seguir no próximo slide, foi agora, em 2020, com a famosa lei do agro, né? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá, passar para o que interessa, né? CPR, afinal, que bicho é esse dessa CPR? Vocês têm que ter em mente que CPR é financiamento, tá, gente? É um financiamento simples, é essa a ideia que a gente quer passar. Alguém te emprestando dinheiro e vocês entregando alguma coisa, tá? E o que é essa alguma coisa? Ou é um produto, ou é dinheiro em si, tá? Ou é questões ligadas a serviços ambientais. Então, vou passar pelo conceito, eu não gosto de ler conceito, mas esse aqui é bem interessante para a gente abordar algumas questões. A CPR, quando a gente está colocando comum, é para diferenciar um pouco da CPR verde, mas sempre tendo em mente que CPR verde não é um instrumento diferente de CPR, é um tipo de CPR. Então, a lei mestre da CPR comum e da CPR verde é a mesma lei, que é essa que a gente colocou lá, a 8.929, tá? Então, a CPR comum, só porque a Rebeca no segundo momento vai falar de CPR verde, é um título representativo de promessa de entrega de produtos rurais, emitidos por produtores rurais, pessoa natural ou jurídica, cooperativa agropecuária e associação de produtores rurais, que tenha por objeto produção, comercialização, industrialização dos produtos rurais especificados na referida lei. Tá? Então vamos destrinchar um pouco aqui esse conceito. O que são produtos rurais? Né? Acho que é a primeira definição. Produto rural, a lei, ela abrange aí safra, gado, piscicultura, floresta plantada, tá? Então o leque, ele é muito amplo, e como a lei mesmo diz, você vai conseguir enquadrar aí nessa produção rural desde o início da cadeia até a industrialização. Então, quando você pega, por exemplo, Marfrig é um produtor rural? Ele é um produtor rural, tá? Por mais que muitas vezes não é a Marfrig em si que vai criar a ave, mas sim comercializar aquela ave, ela entra também no conceito de produtor rural. Só para vocês entenderem que realmente é um conceito muito amplo. Outra coisa importante, o produtor rural, ele não precisa exclusivamente atuar no agronegócio, tá? Ele pode ter outras atividades relacionadas, desde que ele exerça
parcela da atividade do setor agropecuário, ele pode emitir uma CPR. Condição, tá? Os recursos advindos dessa CPR têm que ser utilizados única e exclusivamente na parte da atividade dele de agropecuária, tá? Então esse é um conceito realmente bastante amplo. Outra questão muito interessante, pessoal, é que a CPR, né, para quem no primeiro momento tem contato, acha que ela é um título cambial. O que é um título cambial? Né? É como se fosse um cheque, uma nota promissória, que é um título que ele vai seguir determinados requisitos previstos em lei, para facilitar, inclusive, a circularização dessa CPR como cheque. Acho que esse cheque é o melhor exemplo. Então, você pode endossar uma CPR e transferir de credor para credor. Então, a gente acha que é um título fixo, que segue lá um modelo padrão e pronto. Mas não, ele tem sim características cambiárias, por assim dizer. É um título que vai seguir determinadas características sobre pena de ser considerado nulo, mas essa lei, que é a 8.929, permitiu com que as partes também livremente dispusessem sobre outras condições que não aquelas previstas em lei. Então, é um título híbrido, porque além dessas características cambiárias, ela pode também ter características contratuais. Então, as duas partes, elas podem sentar e falar, olha, você quer me financiar? E quando eu falo o credor, não é só o banco, né? Lá no escritório, por exemplo, a gente tem feito muita CPR de produtor rural para produtor rural. Um produtor rural financiando o outro produtor rural, física na física, tá? Então, eles sentam e falam, olha, o devedor, meu negócio é esse. O que eu consigo te entregar de garantia é isso aqui, minha atividade funciona assim. Aí o credor vira e fala assim, olha, ok, só que eu preciso dessa garantia, eu preciso que você assuma essa obrigação, eu quero fiscalizar lá a sua safra, eu quero ver como você está plantando, você vai ter que abrir as portas da sua fazenda para mim, para eventualmente eu te fiscalizar. Vamos fechar um negócio? Vamos. Os dois sentam, conversam e fazem um contrato, né? Então a CPR, no final do dia, ela é um contrato de alguém financiando aquela produção rural. Então, podem existir cláusulas que não são aquelas previstas em leis, como vencimento antecipado daquela CPR. Então a CPR, ela vai ter um vencimento numa data X, tá? Que geralmente coincide com a safra. Mas o credor pode exigir que, olha, se eventualmente você não cumprir com as obrigações X, Y, Z, eu não quero ficar atrelado numa dívida com você até a próxima safra. Eu vou antecipar o pagamento dessa dívida, aí você pode me pagar em dinheiro ou com algum outro produto que você tenha lá disponível, né? Porque eu não quero estar amarrado a você até o ano X, Y, Z, tá? Então, é um título que permite essa negociação, você sentar à mesa para as duas partes saírem confortáveis com aquilo que está sendo assinado, tá? Próximo slide também. Então, quais são as principais funções da CPR, né? Por que emitir CPR? Bom, primeiro, para o produtor rural, é um título super simples, tá? E que vem permitindo cada vez mais acesso a um crédito mais barato, tá? E igual eu disse, você não vai precisar bater no banco, bater lá na conta do gerente, falar, não, preciso de um financiamento, vamos emitir uma CPR. Não, você pode inclusive fazer isso, às vezes com um banco privado, mais fácil de lidar, até com um fornecedor também isso acontece muito, tá? Com um outro produtor rural que tenha disponibilidade de recursos e queira também investir no setor. Então, você amplia a gama por ser um título muito mais simples, tá, de ser emitido. E qual que é a vantagem para o credor, tá? A vantagem para o credor é que advém dessa simplicidade, tá?
e principalmente da facilidade de constituição de garantia. Tá? A gente vai ver um pouco mais na frente que, com a lei do agro, houve uma desburocratização na constituição de garantia. Então, hoje, você consegue, por exemplo, dar em garantia um imóvel escrevendo 2, 3 frases na CPR, sem ter que passar por aquele processo de registro de escritura pública, lavratura de escritura pública. Então, a lei permitiu, tá, com que a constituição da garantia ela fosse muito mais simples na CPR. E credor que é garantia, né, gente? Não tem como. Então, as principais características da CPR, como eu disse, é um instrumento muito simples, né? Vai ter essas características principais que estão no artigo 3º da lei. É um título executivo. Então, o que isso significa? Se eventualmente o credor tiver que fazer valer a obrigação de pagamento do devedor, ele consegue entrar na justiça sem ter que passar por aquele famoso processo de conhecimento para ver se existe ou não a dívida, tá? Então, é um título já executivo. É uma forma eficaz de financiamento que a gente tem utilizado cada vez mais. Ajuda a circularização da riqueza, e aí, como eu disse, em todas as cadeias produtivas do setor do agronegócio. Tá? Próximo slide. Ponto importantíssimo. Tá? Quando a lei foi criada, ela só falava de CPR física. E o que é bendito da CPR física? Você vai receber o recurso de alguém e, como contrapartida, você vai dar um produto, tá? Milho, soja, gado, aquilo que advém da sua atividade econômica. Tá? Bom, mas tinha muita gente no mercado que estava a fim de financiar a produção rural, mas eu não queria receber milho, queria receber soja. Eu tenho recurso, quero financiar, eu tenho uma série de incentivos fiscais, né? Mas eu quero receber dinheiro. E aí, o legislador, numa alteração da lei mãe, por assim dizer, criou a CPR financeira. Tá? Mais uma vez, pessoal, CPR financeira não é um outro título, é uma espécie de CPR. E aí, o que isso significa? Que existe uma possibilidade da quitação daquela CPR não ser feita com entrega de produto, mas ser feita com pagamento em dinheiro. Tá? Hoje em dia, confesso que o que a gente trabalha mais lá no escritório às vezes é até com a CPR financeira, porque você abre um leque até para o produtor rural, né? Que lá na data de liquidação, se eventualmente ele tiver tido algum problema com a safra, não, o ano não foi tão bom como eu imaginava, não vou conseguir entregar aquilo que eu prometi, ele consegue, também tem uma produção de gado que gerou mais recursos, então prefiro pagar com dinheiro porque aquilo que eu prometi não vai ser possível. Ele vai lá, paga com recurso, não fica inadimplente, e o credor também fica feliz da vida porque ele tem aquele dinheiro à livre disposição dele. Tá? Então, a CPR financeira ela veio para ajudar a ampliação do uso da CPR. Não sei até que ponto vocês já estudaram esse assunto, mas existem duas linhas, tá, de pensamento aqui. Um que fala que a CPR financeira ela é uma CPR física com a possibilidade de pagamento no final do dia. E uma outra linha, que é aquela que eu adoto, acredito mais, que ela realmente é uma outra espécie de CPR. Realmente, quando a lei ela foi feita para incluir a CPR financeira, ela tem algumas nuances que não deixam tão clara, mas assim, CPR financeira vai te permitir o quê? Atualização monetária, juros, multa, que às vezes não faz sentido numa CPR física, né? Juros é o quê? Juros nada mais é do que a rentabilidade daquele capital. Se eu vou entregar um produto, não faz sentido eu colocar juros, né? Por isso que eu entendo que a CPR financeira é uma outra espécie, porque você está falando do cumprimento com o capital.
E aí faz muito mais sentido você falar da remuneração daquele capital, da atualização monetária e etc. Próximo slide. Então, os objetivos a gente já falou um pouco, né? Mas você vai criar a atratividade dos investidores, principalmente por ser um instrumento simples, mais uma vez. A ampliação do uso no mercado, e a gente vai falar um pouquinho bem rápido, que você consegue inclusive utilizar a CPR para operações em mercados de capitais, que eu falo que é um segundo step, depois da emissão de CPR, tá? Mas o que existe é fundos de investimento, securitizadora, interessado em comprar aquela CPR do credor e pagar, o credor acaba sendo devedor de um terceiro, cedendo aquela CPR. Então a gente tem mercado para isso também, o que amplia ainda mais o interesse do credor de financiar o setor agropecuário por meio de uma CPR também, tá? Você tem uma redução de custo, porque hoje em dia muito mais nessa questão de facilidade de constituição de garantia também. E você consegue também endossar a CPR, transferir de um credor para outro com muita facilidade, tá? Porque afinal, como eu disse, ele tem características de um cheque, de uma nota promissória, de um título cambial. Aí aqui só por curiosidade, né, pessoal, o estoque de CPR registrado na B3, vou contar um pouquinho o que isso significa também, ultrapassou do ano até janeiro de 2022, 117 bilhões de reais, né? Então, movimenta muito o mercado de agro, de fato. Próximo. Então, como eu disse, a CPRF, tá? Que é uma espécie também de CPR, ela vai ter algumas condições específicas, tá? Primeiro, você sempre vai ter que identificar na CPR, seja ela física ou seja ela financeira, tá? O que você vai entregar no final do dia? Vou entregar boi? Então tudo bem. Quantos bois você vai entregar? Qual o boi que você está entregando? Então, se você vai liquidar financeiramente essa CPR, você tem que ter uma métrica, porque já que eu não vou entregar boi, quanto que esse boi vale no final do dia? Então, ou você vai sentar credor e devedor e estabelecer o preço para cada cabeça de boi, e falar, o preço vai ser X, e lá na frente a gente vai fazer uma continha simples de multiplicação para ver o resultado, tá? Ou eles podem estabelecer também um índice oficial, tá? O índice da B3, o índice de uma grande cooperativa, né? Que também diariamente solta os valores aí, seja lá, milho, soja, boi, etc. E o fato é que na data de liquidação você faz essa conta de multiplicação, seja com o valor que já está pré-definido, seja com esse índice que as partes estabeleceram no contrato, na CPR, para ver qual é o valor final a ser pago para o credor. Tá? Como eu disse, você vai poder ter atualização monetária e juros, tá? O que é muito interessante para o banco, principalmente. Os índices eu já falei também. E toda CPR financeira, você tem que ter lá cédula, produto rural, financeiro. Você tem que ter um nome identificando justamente para fazer valer a possibilidade de liquidação em dinheiro. Então, próximo slide. Como eu disse, tem aplicações no mercado de capitais. Eu vou ser bem breve aqui. Porque não é o objetivo, acho que a gente pode até com a Mercedes depois marcar uma segunda conversa sobre mercado de capitais no agro, porque é um assunto que particularmente eu gosto bastante, tá? Mas como eu disse, o mercado, tá? E aí eu falo mercado de bolsa, por exemplo, você vai ter lá vários investidores que querem investir no agronegócio. Mas como que eu vou investir no mercado de agronegócio dentro de uma bolsa de valores imobiliários? Primeira forma,
famoso CRA. Não sei se vocês já escutaram essa palavrinha. CRA. Bom, se você tem uma securitizadora, um banco também, tá, que vê uma oportunidade por detrás do produtor rural, essa securitizadora, ela nada mais vai fazer do que fazer pacotinhos de CPR, tá? Então ela vai pegar CPRs que ela entende que o devedor é um bom pagador no final do dia, apresentou uma boa garantia e vai cutucar o credor dessa CPR e falar: olha, seu devedor é muito bom, gostei muito, acho que ele tem um ativo bom, dado em garantia, acho que o mercado vai se interessar por essa CPR, me dá aqui que eu compro ela. E ela vai fazendo isso ou com a devedor, o produtor rural que emitiu várias CPRs, porque o crédito dele é muito bom, ou ele vai fazer esse pacotinho com CPRs emitidas por diferentes credores que têm um crédito também muito bom. E aí, no final do dia, o que essa securitizadora faz? Transforma essas CPRs que estão em pacotinhos, por assim dizer, em um outro título, que é o CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. E aí, esse CRA, que um CRA vai representar no final do dia várias CPRs, é emitido por meio da Bolsa, e pessoas como eu e vocês, a gente pode ir lá, através das nossas corretoras, né, dos bancos, adquirir esse CRA, que no final que vai ter, né, como devedor aí, ou devedores pulverizados, ou um devedor que é bom, que tem um bom crédito no mercado. Outra vantagem também, e isso é uma atualização recente, é o FIAGRO, né? O FIAGRO também é um instrumento de securitização, tá? É um fundo de investimento que tem por objetivo investir no setor do agronegócio. E aqui a lógica funciona da mesma forma. Esse fundo de investimento, ele compra a CPR do credor, que tem um bom devedor, e ele vai emitir cotas. O fundo, ele é como se fosse, não levem isso na literalidade, tá? O fundo, ele é como se fosse uma sociedade, então ele tem lá várias cotas e ele emite essas cotas também no mercado de bolsa, e pessoas como eu e vocês podem comprar no mercado, e dentro desse fundo vão estar lá várias CPRs sendo pagas por um ou vários devedores que têm um bom crédito no mercado, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque não é só interessante para o devedor. A CPR, ela tem valor para o credor, porque aquilo no final do dia também vira um ativo para o credor, porque ele pode vender, ceder aquela CPR no âmbito do mercado de capitais. Então, é uma dívida que sai caro, sim, por conta do IOF. Então, CPR, ela tem a possibilidade de isenção. Qual é, basicamente, o requisito para essa isenção? Que ela seja considerada um ativo financeiro, tá? A lei foi muito falha nesse sentido, porque ela fala que é ativo financeiro toda CPR registrada na B3. Só que, hoje em dia, é obrigatório que toda CPR seja registrada na B3. Então, no final do dia, toda CPR vai ser um ativo financeiro e vai, consequentemente, ter uma isenção de IOF. Salvo algumas exceções que estão descritas aqui, que é a questão também de atividade de floresta, etc., que vem com a lei do agro. Isenção, a possibilidade também de isenção de imposto de renda auferido pelo credor dessa CPR. Então, vamos imaginar a CPR financeira. Você pode ter que pagar para o credor uma remuneração. Essa remuneração é renda. Renda, a princípio, é tributada. Só que se esse credor, tá, for uma pessoa física, e se essa CPR for considerado um ativo financeiro, que no final do dia vai ser, porque a lei obriga tanto, você tem também a isenção de imposto de renda pro credor, tá? E também em relação à CPR física, tanto as receitas quanto as despesas a ela relacionadas, elas também só vão ser reconhecidas no momento do efetivo pagamento daquela obrigação, tá?
eu acho que não tem mais dados. É isso, pessoal. Eu sei que fica um pouco, muita informação, mas só para dar um apanhado, que CPR, portanto, é um instrumento de financiamento simples, prático, que no final do dia você pode quitar a obrigação com entrega de um produto rural ou com recursos financeiros. Tá? Vou passar agora para o Daniel. Daniel, obrigado, Alice. Bom dia a todos. Realmente eu acho que é mais do que um prazer, é uma alegria estar aqui em Campo Grande. É a minha segunda vez que eu venho na cidade. E o sentimento que eu tenho hoje é o mesmo da primeira vez. Uma cidade que, não sei por que motivo, talvez como a Alice falou, lembra um pouco a própria cidade nossa, né? Eu também sou de Belo Horizonte, né, Uai? E eu acho que eu tenho sentimento também um pouco quando eu vou a Goiânia, também, que tem uma similaridade. E o convite de estar aqui hoje, o prazer, né, conhecer Mercedes hoje aqui também, eu diria, é uma grande alegria e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né, e responsabilidade falar sobre esse assunto, ainda mais acompanhado aqui pelas colegas, né, Alice e Rebeca, que estão junto comigo. Sobrou para mim falar sobre garantia. Eu não sei se isso é tão bom ou tão ruim, né, porque dar garantia é algo, né, não que a gente queira descumprir nenhuma obrigação, mas algo que sempre incomoda, porque ela representa um risco para o nosso patrimônio. Mas, por outro lado, acho que como a Alice comentou no início, a lei do agro, ela trouxe aí para a CPR a possibilidade de oferecer outras garantias, aumentando o leque de garantias que podem ser ofertadas, trazendo uma segurança jurídica maior, o que traz uma equação que eu entendo como positiva. Aumenta a disponibilidade de crédito e, ao mesmo tempo, possibilita a redução do custo daquele próprio crédito. E na CPR, uma coisa que chama atenção aí com a lei do agro, com essa possibilidade de novas garantias, aí um ponto talvez que isso está no final da lei do agro, mas que tem um impacto muito grande, de que a gente que trabalha nessa área, isso foi uma evolução de um assunto que temos aí em discussão desde 71, é a questão da gente poder dar em garantia imóvel rural a credor que seja estrangeiro ou a credor que seja uma empresa brasileira de controle estrangeiro. Isso parece que é muito fora, às vezes, da nossa realidade, mas quando a gente pensa aí, vamos pensar em um banco que atua no Brasil, mas que o controle dele é estrangeiro. Esse banco, ao ter um imóvel rural como garantia, e aqui eu estou específico rural, porque a gente tem aquela lei 5709 de 1971, essa lei não é que ela veda o estrangeiro ou a empresa brasileira equiparada à estrangeira ser proprietária de imóvel rural, mas ela cria um procedimento que é de uma anuência prévia com o INCRA, que quem já teve a oportunidade de trabalhar com esse procedimento viu como é que ele é burocrático, ele é moroso. Eu quando falo moroso, ele é de anos. E normalmente nessas operações você não tem esse time de ficar aguardando 3, 4, 5, 6 anos para obter uma anuência do INCRA. Você tem que apresentar um projeto e dependendo ainda, a competência pode ser levada até o próprio Congresso Nacional. Então é um processo lento. Nós tivemos da Lei 5709 um período de 98 a 2010, aonde essa anuência prévia ela foi entendida que não era aplicável e até, eu vou mencionar a questão de governo, mas para situar, em 98, o governo Fernando Henrique, a gente estava aí, as privatizações, e a Constituição nossa é de 88, né? Vamos lembrar que a lei é de 71. Logo depois, a Constituição nossa de 88, ela tinha uma diferença, empresa brasileira de capital brasileiro e empresa brasileira de capital estrangeiro. Isso foi retirado depois da Constituição. Consequentemente, em 98, a Advocacia Geral da União, ela fez uma releitura dessa lei, face a essa alteração constitucional, e entendeu-se então que não era necessária a anuência do INCRA para empresas equiparadas a estrangeiros para adquirir imóvel rural. Ainda mais que estava naquela época auge de privatização. Isso vigorou até 2010, porque em 2008 a Advocacia Geral da União
fez uma nova releitura, aí já estava sob outro governo, uma outra visão também, e ao reinterpretar a lei, a Advocacia Geral da União entendeu que aquela anuência prévia para a empresa brasileira equiparada à estrangeira, ela se mantinha. Então, parecia que de 2008, que foi aprovado pelo Procurador-Geral em 2010 e aprovado pela Presidência da República, e passou a vigorar, voltou a vigorar aquela exigência que vigorou até 98. Então, tem um intervalo de 98 a 2010, e 2010 voltamos até essa exigência de anuência prévia. Isso acabava gerando um problema nas garantias imobiliárias, né, imobiliárias rurais, que o credor, ao receber, seja via hipoteca, um imóvel rural, na hora que ele fosse efetivar o crédito dele, executar, fazer valer aquela garantia, como é que ele iria adquirir aquele imóvel, transferir para o nome dele? Ele teria que apresentar um projeto ao INCRA, o INCRA aprovar, dar anuência, para ele poder realmente registrar aquele imóvel em nome dele. É um procedimento que é completamente incompatível com a realidade do mercado. Então isso acabava reduzindo a oferta de crédito também, em razão da não possibilidade da oferta do imóvel rural em garantia. E para o produtor rural, muitas vezes o imóvel é o grande patrimônio que ele tem, talvez é o patrimônio mais fácil, às vezes é até a garantia mais barata que ele tem para oferecer. E isso, a lei do agro, ela trouxe essa mudança que altera a lei 5709, permitindo, nesses casos, a oferta de aquisição pelo estrangeiro dessa garantia. A gente tem até, está em 2022, né? Pandemia, a gente perde um pouco tempo. 2020, em dezembro de 2020, havia sido até aprovado no Senado um projeto do senador Irajá, em que ele fazia, a proposta dele era exatamente já alterar a própria lei 5709/71. O projeto foi aprovado até de surpresa no final do ano, foi para a Câmara, mas chegou na Câmara do Deputado e ele parou novamente. Então é uma matéria que gera uma expectativa muito grande, não apenas no meio rural, mas em várias outras atividades que precisam ter acesso ao imóvel para poder exercer alguma atividade econômica, mas ainda a coisa ainda não evoluiu. Mas a lei do agro, pelo menos para o agronegócio, ela trouxe essa possibilidade. A minha colinha aqui fechou, até porque eu estou olhando para frente. Não, eu vou manter isso ainda. Gente, eu tenho dificuldade de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Uma delas é usar o telefone. A outra coisa que eu queria comentar é das vantagens da CPR, além é a facilidade dessa implementação. Ela ampliou o rol de possibilidades para o uso da CPR, como também ela trouxe uma simplificação das garantias. Na questão da simplificação das garantias, lendo até um livro que a Alice me emprestou sobre o assunto, eu confesso que eu tenho muito medo quando falo em simplificação da garantia, porque a lei fala assim, eu estou aqui voltando muito até para a questão do imóvel, né? Basta a menção do nome do proprietário, basta a menção da matrícula. A gente não pode confundir, às vezes, simplicidade com incompletude, com falta de informação. Eu prefiro muitas vezes que a gente peque pelo excesso de informação do que colocar uma informação que não descreva a garantia, mesmo quando não é o imóvel, que seja o penhor sobre um bem imóvel, né? É melhor eu ter uma descrição mais completa do que depois eu ter uma garantia que ela não é passível de ser executada, ela não é passível de você correr atrás dela, exatamente em razão talvez de uma informação que ficou vaga. E na questão imobiliária, eu vou falar um pouquinho, quando eu for falar sobre o patrimônio de afetação, o patrimônio rural em afetação, porque apesar da legislação fazer também uma colocação, a lei do agro, né, de uma forma simples, e a lei dá a entender algumas coisas, tipo dispensando a lavratura de escritura pública para poder constituir o patrimônio em afetação, e às vezes até não deixando explícito da necessidade daquele imóvel estar em situação regular, a situação registral regular. Mas quando a gente começa a entender, talvez a olhar toda a cadeia que eu preciso caminhar para chegar lá, eu noto que se eu não tiver algumas situações que a lei não fala, talvez eu venha a ter problema nesse processo. Próximo, por favor. Aqui, esse slide fala das garantias gerais, né, que a gente pode usar na CPR. Eu tenho o penhor, tenho a alienação fiduciária, tenho a hipoteca,
tem a fiança, tem o seguro, tem aqui o preço futuro. No fundo, eu gosto de resumir as garantias em duas. Só as garantias que a gente chama de reais, aquela garantia que eu dou uma coisa, né? E aquela coisa é que garante, que é a garantia em si. E tem as garantias pessoais, também chamadas de fidejussórias, que é a garantia da pessoa. Ou daquele filme famoso da década de 90, né? Lá, Garantia Sou Joe, né? Do fiador, o avalista é o quê? Eu sou o garantidor. Agora, se daqui a um mês eu sou fiador ou avalista no título de crédito, eu não tenho nenhum patrimônio, quem vale aquela minha garantia? Nada. A minha garantia pessoal, ela é eficaz enquanto eu tenho patrimônio. Até porque na nossa legislação, graças a Deus, com a evolução aí de séculos, hoje dívida civil, aí com as exceções aí, né, pensão, brigas aí do depositário fiel, não leva à prisão. Então você apenas fica literalmente com o nome sujo, mas acaba não tendo uma outra consequência efetiva de você perder patrimônio. E na questão da garantia pessoal, é um assunto que eu ligo a esse, é que as garantias pessoais ela tem uma fragilidade maior em razão da possibilidade de alteração da situação financeira do garantidor, como de algumas exceções que a lei tem. Mas todos nós já ouvimos falar do famoso bem de família, né? A Lei 8.009 de 1990, ela trouxe aí a legislação sobre o bem de família, e depois o Código Civil de 2002 trouxe também o bem de família com uma outra visão como o bem de família eleito. E até a semana passada, a gente teve uma decisão do Supremo em relação à fiança, em que admitiu que a lei já falava, se você der fiança, o seu bem de família poderá ser penhorado. Era uma das poucas exceções da Lei 8.009. A Lei 8.009, que é de 90, ela foi alterada em 91 pela Lei de Locações, que permitiu essa exceção. O Supremo já tinha autorizado antes você ter o bem de família penhorado no caso de locação residencial. E agora, semana passada, com a decisão, se você for fiador de alguém de imóvel comercial, alguém vai alugar um imóvel para fins comerciais, você também pode ter o seu bem de família penhorado. É uma discussão, assim, não foi uma votação apertada, acho que foi 6-4, discutiu-se muito se deveria fazer uma diferença de uma coisa a outra, já que é o famoso bem de família, né, que desde 90 sempre tem essa coisa muito sólida. E eu estou comentando isso muito porque na hora que a gente vê no meio rural, fugindo um pouco do assunto, a questão do arrendamento rural, quando eu vi essa decisão do Supremo, decisão só sobre locação, mas a gente sabe que o arrendamento rural, ele tem uma natureza muito similar à locação. É diferente a finalidade, é uma finalidade muito específica, né? O Estatuto da Terra é para aquela atividade voltada realmente para a atividade rural, mas a natureza de transferência do uso do imóvel é uma transferência também temporária, da posse. E eu comecei a pensar, será que com o tempo a gente consegue trabalhar que essa exceção da alocação para fins comerciais abrange também o arrendamento rural no futuro? Eu posso estar até assim delirando aqui, mas eu confesso que há 10 anos atrás eu jamais imaginava que essa exceção da alocação fosse ser consolidada no Supremo também para imóvel comercial. Muitos falavam que era impossível e hoje é uma realidade que nós temos reconhecida há uma semana só. Então aqui nós temos as garantias reais e pessoais. As pessoais têm essas fragilidades, ela tem essa vulnerabilidade e ao longo do tempo ela pode se perder. A garantia real ela tem um pouco mais de solidez, é aquela coisa. Claro que a coisa também pode se perder, a coisa também pode se desvalorizar, mas pelo menos ela é passível de menos variações do que aquela garantia pessoal. E dessas garantias, o nosso foco aqui maior hoje, eu gostaria de falar, é sobre o patrimônio em afetação. Daniel, posso só falar uma coisa antes de você falar do patrimônio de afetação? Algo muito interessante que a Lei do Agro fez também, pessoal, que acho que o foco aqui realmente é a propriedade, o imóvel. Mas algo muito interessante que a Lei do Agro veio, inovou e trouxe é a questão da alienação fiduciária, tá? Era uma coisa que a gente sempre discutiu lá no escritório. O que é a alienação fiduciária? Muitas vezes a gente vê um penhor, né?
O penhor você vai dar garantia, né, sobre o determinado bem, mas executar um penhor é perrengue. Basicamente é perrengue, porque você vai ter que entrar com uma ação judicial para fazer execução, etc. Foi criado também, já existia o Instituto da Alienação Fiduciária, já existia essa questão dentro do Código Civil, tá? E na alienação fiduciária, você transfere a propriedade daquele bem, tá? A propriedade indireta do bem para o credor, tá? Então, se eventualmente o devedor ele cair no inadimplemento, o credor ele está autorizado de ir até o estabelecimento desse devedor e pegar o bem, tá? Sem ter que passar por juiz, sem ter que... Então, porque no final do dia ele tem aquela propriedade indireta. Então, do lado do credor, tá? A alienação fiduciária é muito melhor do que um penhor, por exemplo, tá? Existia uma discussão, até por conta do Código Civil, não vou entrar muito aqui em especificidades, se a alienação fiduciária poderia ser dada em relação a bem fungível, tá? O que é bem fungível? Bem que pode ser substituído, né? Dinheiro, milho, soja, que você não consegue especificar que aquele milho, aquele dinheiro, é que você consegue trocar com facilidade, com especificidades semelhantes, tá? Não é, por exemplo, igual em relação a um imóvel, né? Você consegue fazer uma alienação fiduciária por imóvel, mas imóvel é muito específico. Você trocar um imóvel por outro é diferente, é valor diferente, localização diferente, etc. Bom, então, a princípio havia uma discussão se poderia ser feita uma alienação fiduciária sobre gado, né? Estou dando um exemplo prático aqui. Penhor poderia ser feito, mas a alienação fiduciária poderia fazer uma alienação fiduciária sobre gado? Assim, existiam até então doutrinas diferentes, decisões diferentes dos tribunais sobre essa possibilidade, mas a lei do agro veio e falou: olha, você pode fazer alienação fiduciária sobre o produto rural. Então, a gente não sabe ainda como é que o judiciário vai se comportar em relação a isso, né? Foi algo até que a gente estava discutindo ontem, eu e Daniel. Por exemplo, na hora de executar a garantia, o credor vai lá e pegar qual gado, qual é o boi? Eu tenho 3 bois de garantia, qual é o boi aqui que está dando em garantia para mim que eu posso ir lá e pegar, né? Então, acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, mas no final do dia, você conseguiu, por meio de uma lei, sanar essa dúvida, né? Esse produto rural poderia ser, de uma certa forma, infungibilizado para conseguir ser dado por meio de alienação fiduciária, tá? Eu acho que a gente vai ter muita discussão sobre isso, e se alguém quiser, eu estou doida para poder fazer uma CPR que tenha essa garantia lá dentro também. Posso discutir depois com a Mercedes na hora de executar como é que vai ser, mas veio para facilitar também a vida do credor e do devedor também, porque ele abre um leque de possibilidades. Desculpa te interromper. Obrigado, Alice. E até você falando aí sobre a garantia sobre o bem fungível, lembrando das regrinhas do Código Civil, né, a coisa perece com o dono, se o bem determinável ele não perece. Então, talvez, estou pensando aqui na questão da garantia sobre o bem fungível, talvez seja bom, até muito bom para o credor. Porque aquele milho que está dando não é aquele, é um milho, talvez no máximo de qualidade e tal. Então, realmente, é uma discussão que teremos aí, né, ver como é que os tribunais vão se posicionar e ver até que realmente que é mais vantajoso. E outro ponto também que eu acho que ainda vai dar alguma discussão é o próprio patrimônio rural em afetação. Apesar, é uma figura que existe no direito imobiliário, claro que ele veio aqui com uma roupagem diferente, uma roupagem como garantia, né? O que é o patrimônio rural em afetação? Você pega um pedaço do seu imóvel rural, literalmente, você tem uma matrícula, vou falar de 1000 hectares, você determina que aquele pedaço de 100 hectares, você cria nele, você cria uma área teórica, porque ele continua dentro da matrícula, ele continua como sendo de sua propriedade,
mas você cria ele como uma parte em separado do seu patrimônio para ser utilizado como uma garantia. Tem um lado muito bom para o proprietário, porque na modalidade clássica de hipoteca e até de alienação fiduciária, o que eu dou em garantia? Eu dou o meu imóvel como um todo. Se eu tenho um imóvel de 1.000 hectares, e às vezes o valor de 100 é mais do que suficiente para dar em garantia, mas eu não tinha outra opção. A hipoteca vai recair sobre tudo. A alienação fiduciária também vai recair sobre tudo. Porque às vezes eu tinha até, e para o credor era muito bom, às vezes não era nem um excesso de garantia, às vezes eu tenho um super excesso de garantia. Ah, mas eu posso criar uma hipoteca, né, de segunda ordem. Posso. Mas não é a maneira mais tranquila. E a alienação fiduciária, como a Alice lembrou, ela não permite uma alienação fiduciária de segunda ordem. Porque quando você faz a alienação fiduciária, a propriedade é transferida automaticamente. Você continua, né? Você, devedor, continua na posse, você continua com o direito a resgatá-la de volta, né, já que ela é resolvida, mas você não pode mais fazer, você não consegue vendê-la, você não consegue dar em garantia. Então a criação do patrimônio rural em afetação tem essa vantagem, que lhe permite usar tantos pedaços quanto forem possíveis, respeitando, né, alguns limites, para dar em várias garantias de forma separada. Eu acho que essa realmente, eu não sei quem teve essa ideia, essa visão, talvez algo muito óbvio agora, e ao mesmo tempo ela é simples, porque eu poderia fazer isso antes, poderia, mas eu poderia pegar minha fazenda de 1.000 hectares, fazer um desmembramento e abrir uma outra matrícula. Mas quem já fez isso, é simples, vai dar um trabalho, é uma burocracia, leva tempo, você não tem aquela, né, agilidade que você precisa. Já era possível, mas não era tão rápido, né? Não tinha essa eficácia que talvez a gente venha a ter com o patrimônio rural e afetação. Agora, tem algumas características que a gente tem que seguir no patrimônio rural e afetação. Para eu poder fazer isso no meu imóvel, eu não posso ter nenhum ônus que incida sobre o meu imóvel. Ele tem que estar livre, ele tem que estar totalmente disponível para fazer isso. E depois que eu crio o patrimônio rural e afetação do ele garantia, também, apesar dele continuar sendo meu, eu não vou poder onerá-lo também para dar em garantia uma outra operação. Outra coisa, que é uma vantagem, esse imóvel rural em afetação, ele não é afetado por falência, pela liquidação ou pela insolvência. É um lado bom para o credor. Então o credor ele fica estimulado em aceitar esse tipo de garantia, porque ele sabe que aquele imóvel, no caso de não pagamento, vai poder ser transferido para ele e não seria afetado pela falência. Mas aí, antecipando um ponto, isso me traz um outro lado que ali fez uma ressalva, que talvez não seja tão positivo quanto tem na alienação fiduciária. Porque na alienação fiduciária, eu tiro o imóvel do meu patrimônio, passo para o patrimônio do credor, mesmo que eu possa resgatá-lo. Então esse patrimônio que está em nome do credor, eu não posso vendê-lo, não posso penhorá-lo, não posso dar hipoteca, mas ele também não vai responder por dívidas minhas, previdenciárias, tributárias e trabalhistas. No caso aqui do patrimônio rural em afetação, a lei trouxe essa exceção. Ele não vai responder por dívidas do devedor, do proprietário, mas trouxe exceção tributária, previdenciária e trabalhista. Esse é um ponto que algumas pessoas têm criticado na criação do patrimônio rural em afetação. Trouxe essa fragilidade, até mesmo no ponto da falência. Na falência, eu tenho, né, aquela ordem de prioridades, a primeira são dívidas trabalhistas, mas o próprio direito real constituído, eu estou com uma prioridade que alguns entendem que está superior do que eu tenho no patrimônio rural em afetação. É um ponto que temos que ver como é que vai evoluir, mas é um ponto que, na visão do credor, pode trazer uma preocupação em razão disso. Outras características do patrimônio rural em afetação, ele tem que seguir determinados padrões para que eu possa constituí-lo. Respeitar a fração mínima de parcelamento. Por quê? Se eu tenho aqui na região, não sei qual é o parcelamento mínimo, eu vou imaginar 3 hectares. Eu não consigo fazer o patrimônio rural em afetação numa área de 2, porque se eu precisar amanhã ou depois, no caso de inadimplemento, transferir essa parte para o credor,
essa área, se ela não respeitar aquele fracionamento mínimo, eu não vou conseguir desmembrá-la e criar uma matrícula. Então, consequentemente, a lei, lembrando disso, colocou isso como restrição. Outro ponto que a lei também colocou, não pode ser imóvel, pequena propriedade rural, porque a pequena propriedade rural, conforme a Constituição estabeleceu, ela é também impenhorável. Então, consequentemente, excluiu. Tanto que é falado, se for dar um imóvel rural para criar o patrimônio em afetação, se ali também for a residência, aquela parte da residência da família ou da pessoa, até porque o conceito de bem de família, né, ele não é família no sentido papai, mamãe, filhinhos, ele hoje abrange também a questão de uma pessoa só. Aquela área de residência eu tenho que destacar para não constituir sobre ela o patrimônio de afetação, de forma que eu tenho isso passível de ser transferida à titularidade amanhã ou depois. E tenho também a questão que aí a lei não fala isso, claro, mas a lei fala o seguinte: o imóvel tem que estar registrado no SICAF, ele tem que ter o CAR, ele tem que estar com a sua georreferenciado no modelo geodésico XYZ. Eu vejo, gente, a lei não fala, então, mas o que ela quer dizer é o seguinte: o meu imóvel tem que estar todo ele regular para fazer o patrimônio rural e afetação. Apesar, eu estava conversando com a Alice, e eu olhando talvez muito para o meu lado, puxando a sardinha, né, para minha brasa, como é que eu vou destacar um pedaço do imóvel, apesar da lei não falar, se ele não estiver regular 100%? Porque a lei do agro fala, eu só tenho que mencionar o proprietário e mencionar a matrícula. Não preciso descrever, né, os limites dele, mencionar os vizinhos, tudo bem, mas se eu tenho que ter a área georreferenciada, aquela que eu vou destacar, eu entendo que eu tenho que ter o todo georreferenciado, até para eu saber aonde aquela que eu estou destacando, qual é a parte dentro do todo. Eu não consigo ter uma georreferenciada e falar, ela está aqui no imóvel, ela está aqui ou ela está aqui. O que ela representa dentro do imóvel efetivamente? Até porque a área que vai permanecer, eu tenho que também respeitar a fração mínima de parcelamento. Então, dentro de uma lógica registral, apesar da lei ter simplificado, na hora da prática, eu vejo que isso pode virar um problema. Eu falo problema porque a lei não fala, a gente sabe que hoje essa questão registral, ela vem sendo regulamentada periodicamente pelas corregedorias estaduais de justiça, ou seja, é um órgão do Tribunal de Justiça que fiscaliza os cartórios, todos eles, e soltam provimentos constantemente. Eu falo nos últimos 10 anos, 15 anos, virou uma sandice de provimentos. A gente tem provimento de corregedorias estaduais sempre, todo ano, então, quase algum solta um provimento novo geral. O CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, solta provimentos também a nível. A gente tem contratos que fala o registro no cartório tal, no cartório Y, ou no cartório do devedor, no cartório da coisa tal. Quem é que faz essa pesquisa? Ela é muito complicada de ser feita, ela é muito onerosa, ela é lenta. E, talvez falar uma coisa absurda, mas assim, a pandemia, se ela trouxe alguma coisa de boa, ela trouxe uma evolução nessas questões de registro e de registros virtuais. Eu acho que ela estimulou na questão registral várias coisas. Hoje nós temos, né, as assinaturas eletrônicas, escrituras que estão sendo feitas, cartórios que não mexiam com isso foram obrigados, ela já existia, mas a turma tinha uma resistência, com a pandemia evoluíram. Eu acho que a criação dessa central registral, claro que ela tem ainda muito a evoluir, mas ela vai trazer também uma forma de centralizar as informações e, consequentemente, também centralizar a forma de pesquisar essas informações. Então, dentro desse contexto, tem algo a evoluir. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Vamos para o próximo slide, eu acho que não é só por questão só de tempo. Não, eu acho que o nosso cobriu praticamente, eu acho que posso passar por ele só. Aqui são observações gerais, que nós já conversamos aqui, mas falando da questão de algumas outras garantias e principalmente nessa questão registral. Obrigado. Eu sou da área de Direito Ambiental do escritório, vou falar um pouquinho especificamente sobre CPR Verde.
Para começar aqui, acho que a gente precisa fixar algumas premissas. Eu tenho certeza que vocês, né, como setor produtivo, já sabem disso, mas é algo que não é tão lastreado aí, que é Mato Grosso do Sul afora, né, do interior afora, mas as atividades que demandam o uso de recursos naturais, elas necessariamente promovem o desenvolvimento sustentável. A gente nota um discurso muito vazio quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, muito focado no ambiental, então na sustentabilidade, conservação do recurso natural, mas ninguém para pensar que a sustentabilidade ambiental, ela requer também uma sustentabilidade econômica, porque se a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai preservar o recurso natural? E além disso, a gente tem no Brasil uma legislação tratando de matéria ambiental que é uma legislação muito rigorosa. É uma legislação que não tem nos outros países. E eu não estou falando aqui de lei do agro, de decreto do CPR verde. A gente está falando aqui de Código Florestal. A gente tem o primeiro Código Florestal em 34. Então, são décadas de leis ambientais muito avançadas e que as pessoas não tomam conhecimento. Então, é muito fácil para quem não tem aí uma ligação com o meio rural, falar sobre sustentabilidade, reproduzir discurso da Greta, a necessidade de diminuir emissões, quando não está no dia a dia, né, não conhece como é a realidade aqui, não sabe que todo proprietário rural no Brasil já tem manutenção de área de reserva legal obrigatória. Quando a gente fala de bioma Amazônia, são 80% do percentual do imóvel que não pode ser usado. Ninguém fala sobre isso. Então, acaba sendo um ônus para o proprietário, que as pessoas não estão sabendo que existe. Então, voltando lá para a Amazônia, são 20% da fazenda que pode ser produzida, em que pode haver produção. As pessoas não sabem, então é muito mais bonito ficar reverberando esse discurso de proteção da Amazônia sem se atentar para essa questão de o que já é cumprido hoje em termos de legislação, e que em alguns casos já é algo muito pesado, e a necessidade de sustentabilidade econômica. E quando a gente fala também de desenvolvimento sustentável, a gente fala das pessoas também. Porque a gente vive no meio ambiente. O meio ambiente, ele não está aqui sozinho. Nós estamos todos interagindo com o meio ambiente. Então, quando a gente tem um uso sustentável desses recursos naturais, quando a gente tem uma atividade rural que é desenvolvida de acordo com a lei, a gente acaba desenvolvendo todo um entorno de pessoas, a gente desenvolve, promove educação na vida dessas pessoas, melhoria. Então, tem toda uma interação que acaba escapando desse recurso aí mais, que acaba sendo ouvido aí, mais difundido, né? Falando aqui muito rapidamente sobre o contexto, né, dessa história da CPR verde, especificamente, a história daquelas 3 letrinhas, né, do ESG. Que não é algo novo, é algo que vem sendo trabalhado já há muito tempo. E aí, para cravar uma data, a gente pode falar que desde a década de 70, a gente começou a falar do conceito de desenvolvimento sustentável. Qual é a diferença? Por que hoje, todo dia a gente abre o jornal e está lá, ESG? A diferença é que as instituições financeiras, elas começaram a aderir a isso, elas entenderam a importância desses critérios. Então, hoje a gente fala de ESG como uma nova roupagem, mas é algo antigo, que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, o que ocorre na verdade, a mudança de paradigma. Então, esses critérios de sustentabilidade ambiental, regularidade de relações de trabalho, como eu me preocupo com o entorno da minha fazenda, a minha relação com as pessoas que são afetadas pela cadeia do agronegócio, então os meus fornecedores, os meus clientes, todas as pessoas que indiretamente estão relacionadas ao meu negócio, tudo isso é considerado hoje pelas instituições financeiras na concessão dos financiamentos
e na oferta de produtos bancários, empréstimos específicos e que sejam mais atrativos, que é o que a gente chama de dinheiro mais barato, né? Então o dinheiro pode ser mais caro ou mais barato. Do que vai depender isso? Da sua aderência a esses critérios de sustentabilidade. Então aqui, só para concluir essa contextualização geral aqui, a gente sai de um histórico aqui de comando e controle. O que é isso? É o Estado fiscalizador, é o Estado que vai lá e multa a atividade que está em desacordo com a lei, que é a atuação que a gente sempre viu do Estado, e a gente caminha para uma atuação prévia do Estado, uma questão de indução de comportamentos. Então, olha, eu já tenho uma lei que exige manutenção de reserva legal. Como é que eu vou premiar essa conduta que está de acordo com a lei e que me ajuda na preservação do meio ambiente, me ajuda na reputação do meu país mundo afora, ajuda no atendimento dos compromissos que o país assume. Então a gente começa a fazer a parte do incentivo às boas práticas. Então é o dinheiro mais barato, é o crédito de carbono e é a CPR verde também. Aqui só para ilustrar um pouco dessa questão do contexto, né? Então a gente já falou aqui bastante de quanto essa dependência do dinheiro público, a gente precisa sair um pouco desse lugar comum. Então sair da história do empréstimo bancário, ir até o gerente, pedir o dinheiro e sair com esse dinheiro para financiamento da atividade e começar a pensar em outras opções, então no financiamento privado, e aqui o financiamento privado como dinheiro mais barato e como dinheiro mais rápido, justamente porque é um setor que a gente precisa que o dinheiro chegue no produtor na janela de oportunidade. Não adianta o dinheiro chegar um mês depois que acabou a época de chuva, porque eu não preciso mais dele, eu vou plantar, não vou mais plantar. Então, o privado, como acho que todos já mencionaram aqui, a gente tem uma questão de redução de burocracia. Então a gente tem a liberdade de contratação, é mais fácil de discutir e é mais fácil de vencer obstáculos aqui também. Bom, passando aqui para a CPR verde propriamente dita, como a Alice mencionou, ela foi prevista na Lei do Agro, lá em 2020, mas a regulamentação aconteceu só no final do ano passado, só em outubro. Então é um produto super recente, essa regulação da CPR verde é algo muito recente. E era uma regulamentação que a gente estava muito na expectativa no escritório, a gente trabalha muito com isso. E quando veio o decreto, no primeiro momento ficou todo mundo decepcionado, porque o decreto tem 3 artigos, é uma coisa desse tamanho. Então, quando veio o primeiro movimento, e aí não só dos advogados, do mercado em geral, foi falar, olha, a regulamentação é falha, a gente não vai conseguir fazer CPR verde, porque eu não sei como é que tem que fazer. E aí passamos a entender que o decreto é curto porque nós temos liberdade de contratar e de fazer o que for melhor para a gente. E nós confirmamos isso com o governo. A ideia do governo é promover a liberdade de contratação. Então, como a Alice disse, quando a gente fizer a CPR verde, a gente vai colocar lá o que é essencial entre as partes, o que foi discutido entre as partes. Então a gente não tem lá um rol extenso de cláusulas essenciais do que tem que estar lá obrigatoriamente. Não, caso a caso, isso vai ser discutido. A CPR verde, então, eu tenho um slide mais para frente de diferença da comum, entre aspas, para verde. Mas assim, de forma geral, qual é o distintivo entre elas? É o produto rural. Na comum, a gente tem o produto agropecuário. Na CPR verde, a gente tem a atividade de conservação ou de recuperação de áreas de vegetação nativa que façam a provisão de serviços ambientais. E aí a lei vai mencionar aqui todos esses serviços ambientais. Então tem a parte de emissões, estoque de carbono, biodiversidade, recursos hídricos. E mais importante, a gente tem um último inciso falando que podem ser outros serviços ambientais também, não só esses,
justamente porque quando a gente fala dessa parte de ambiental, a gente caminha junto com a ciência. Então, a depender da evolução do conhecimento científico, a gente pode começar a ver outros benefícios ambientais gerados por essa área de vegetação nativa e que a gente não tinha pensado antes, que poderiam ser ativos financeiros, que a gente poderia ter aí um ganho de dinheiro em cima. Então, é importante que tenha aí essa janela aberta na vegetação para a gente começar a colocar outros itens. Aqui, como a gente fala de CPR verde, a gente fala que ela está embaixo do guarda-chuva do pagamento por serviços ambientais, que é aquela história de remunerar quem preserva, remunerar quem tem área de reserva legal, remunerar quem mantém a área de preservação permanente nas fazendas. Então a gente tem aí o balanceamento de realmente conseguir chegar nessa sustentabilidade econômica para que essa preservação não seja um ônus só do produtor, porque quem ganha com isso não é só o produtor, é a sociedade em geral, a sociedade como um todo, e aí mais diretamente todo mundo que está ali mais próximo à fazenda. Mas aí o que a gente... Vou pular aqui a ordem. A gente tem muita discussão falando, a gente pode falar de CPR verde para áreas cuja a conservação, a preservação seja exigida em lei? É a história da adicionalidade. Olha, você já é obrigado a fazer isso, você quer que eu te pague ainda para você cumprir a lei? Tem gente que fala que não pode emitir CPR verde para APP e reserva legal. A minha opinião e a da maioria das pessoas com quem a gente trabalha no escritório, governo, a gente já teve a oportunidade de discutir isso com muitas pessoas do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, é de que não existe isso. Você pode ter CPR verde com lastro em reserva legal, o que já existe, tá? A gente está falando aqui que é algo recente, a regulamentação é recente. A regulamentação, esse mercado regulado de CPR verde, ele é de outubro do ano passado, mas a gente já tinha emissões de CPR verde anteriormente, e com lastro em área de reserva legal e com lastro em área de APP. Então, não há vedação, até porque aí para falar no Código Civil fala que você pode fazer tudo o que não for vedado em lei. Então, se não está expresso na lei, não há nenhuma restrição, a gente pode seguir esse caminho sim. E aqui o primeiro item, que é o importante, e aí é a distinção aí que eu considero mais relevante, na emissão de CPR verde, a gente precisa de um terceiro certificador, a gente precisa ter uma consultoria técnica descrevendo quais vão ser esses serviços ambientais providos por essa área específica que está dando lastro para a emissão desse contrato. Então, a gente precisa ter a consultoria técnica, se tiver, por exemplo, geração de crédito de carbono, se o lastro for crédito de carbono, a gente precisa ter a métrica. Então, qual é a expectativa de sequestro de carbono, qual é o estoque que tem lá hoje por conta das características do solo, por conta da vegetação que está lá, qual é a conta que eu estou fazendo, qual é a metodologia que eu estou usando. A gente precisa ter essa metodologia especificada e garantida, porque quando a gente fala aqui é um empréstimo, né? No final das contas, CPR verde é um empréstimo, a gente precisa ter segurança e transparência. Então, a gente precisa ter essa chancela técnica de que esses serviços ambientais existem e estão sendo calculados. Então, não é um achismo, não é um chute, a gente acorda um dia e decide que a minha área de reserva legal está capturando X toneladas de carbono. Então, tem toda uma metodologia aí que dá segurança jurídica para o credor e que também acaba, inclusive, agregando valor ao ativo, na medida em que você tem toda uma parte de ciência alicerçando aí o seu projeto e confirmando que você tem a geração desses serviços ambientais. Aqui a gente fala um pouco de vantagens, redução de juros, que eu já falei do dinheiro mais barato, né? A gente fala muito na questão das compensações de carbono. Hoje no Brasil, a gente não tem obrigatoriedade de empresas de neutralização de emissões. Então, aliás, temos para
para produtores de combustíveis fósseis, né? Então a gente tem lá o CBIO, que é específico para fazer essa compensação, mas para outros setores a gente não tem uma lei ainda exigindo. Então as indústrias hoje não têm essa obrigatoriedade. O que tem acontecido? De forma voluntária, por liberalidade, e aí uma liberalidade entre aspas, porque todo mundo já entendeu que o mercado consumidor está preocupado com isso, então como forma até de se antecipar aí a essa eventual exigência legal, as empresas têm procurado compensar suas emissões. E é aí que entram os produtores rurais, que já têm esse estoque de áreas de vegetação nativa disponível e precisam só viabilizar, colocar, envelopar isso, né, contratar consultoria técnica, dar a chancela disso, de que esses serviços ambientais estão sendo providos. A gente já tem a demanda dessas indústrias, que hoje ainda estão de forma voluntária, mas eu acredito que isso vai passar a ser obrigatório no futuro próximo, pelo menos para alguns setores. Então é importante que vocês estejam preparados para esse momento, porque a demanda vai vir. Eles precisarão compensar de alguma forma. A gente tem projeções, aqui falando especificamente de crédito de carbono. Projeção de preço de crédito de carbono, ele está numa curva assim. Vai chegar um momento que não vai ser mais viável compensar os créditos de carbono, porque a tendência de mercado é que o valor fique muito alto. Então a gente vai ver um momento de estabilidade no preço. Por quê? Porque as empresas vão começar a olhar para dentro e falar, olha, está muito caro compensar, então eu vou ter que diminuir as minhas emissões. E aí como é que eu vou fazer isso? É tecnologia, é alterar plano de negócio, é repensar o processo produtivo. Então a gente tem que aproveitar esse boom inicial de compensações. É claro que ninguém vai conseguir reduzir as emissões a um ponto de que fique neutro, então sempre vai ter esse mercado de compensação, mas nesse primeiro momento a gente precisa estar pronto para aproveitar esse movimento de mercado. Vou falar aqui muito rapidamente eu falei que não tem uma lei hoje no Brasil obrigando, mas no ano passado a gente teve uma decisão da Corte de Haia, não sei se vocês ficaram sabendo, foi o primeiro precedente de litigância climática, foi uma decisão na Holanda, condenando uma empresa privada a aderir às metas do Acordo de Paris, então, portanto, a compensar emissões. Quem foi essa empresa? Foi a Shell. É uma decisão, como eu disse, da Holanda, que condenou a Shell enquanto grupo econômico. Então, não é só uma das empresas no organograma da Shell, é todo o grupo foi obrigado a compensar. Essa decisão foi muito festejada pelos ambientalistas, e eu acredito, sinceramente, que isso vai ser internalizado, pelo menos para alguns setores, como eu disse. O Brasil já tem o RenovaBio exigindo isso para produtores de combustíveis fósseis. É uma jabuticaba nossa, como a gente fala no direito, né? Alguma coisa que é só brasileira, a gente chama de jabuticaba. O RenovaBio é uma jabuticaba nossa que vem sendo estudada pelos outros países como exemplo. Então, eu realmente acredito que isso vai ser positivado aí num futuro próximo. Então, aqui passando para as diferenças, né, propriamente ditas, já falei acho que de todas aqui, a principal, né, então os produtos rurais, né, o que vai servir de lastro, na CPR comum o produto agropecuário, na CPR verde o serviço ambiental, assim como na CPR comum a CPR verde pode ser física ou financeira, então a gente pode ter propriamente a entrega de um serviço ambiental, então a gente pode pensar, por exemplo, no manejo para a colheita de alguma açaí, algum coco, algum produto que esteja lá presente nessa área, que serviu de lastro para a CPR e que tenha aí alguma utilização farmacêutica ou na indústria alimentícia. Isso aqui na modalidade física é um instrumento regulamentado recentemente, e a gente tem um universo de possibilidades aqui.
E mais importante do que isso, eu acho que isso é um dos instrumentos que estão nesse contexto de valorização da preservação ambiental e da conservação como negócio, que é um pouco da virada de chave que a gente viu recentemente e que a gente precisa incentivar cada vez mais, é realmente atribuir valor aos ativos ambientais. Então, a gente tem que entender e tem que defender que a manutenção da floresta de pé, ela tem que ser mais valiosa em termos econômicos do que cortar e vender a madeira. Porque a gente tem esse estoque no Brasil, os outros países não têm. Então a gente precisa realmente aprender a ganhar dinheiro com o nosso mato. Acho que o recado que eu queria deixar é esse, e a gente já vê o governo e a legislação trabalhando para isso. Bom, obrigada. Perfeito. Bom, pessoal, a gente fica totalmente aberto a perguntas, a comentários, a questionamentos. Quem tiver alguma dúvida, acena aqui. Ótimo. Bom dia. Desculpa se a minha pergunta tiver cunho de ignorância, mas eu vou fazer. Em primeiro lugar, quem é que existe alguém interessado em CPR verde sem adicionalidade? Né? Quer dizer, esse mercado realmente existe? Porque toda a área de ativo ambiental, que eu ouço dizer, eles pedem adicionalidade. Né? A segunda pergunta é, a CPR verde, quando ela é emitida, né, o pagamento é o serviço ambiental, pura e simplesmente, né? Quer dizer, eu tenho uma floresta, ela é uma adicionalidade, vamos dizer assim. Eu emito a CPR verde, recebo aquele dinheiro, e o pagamento futuro é a conservação? São essas duas questões. Obrigado. Tá bom, obrigada pela pergunta. Vou responder a Alice, se quiser me complementar. Existe sim mercado para CPR verde sem adicionalidade. Tanto é que eu coloquei uma notícia, né? A que foi alastrada aí como a primeira é de um produtor rural aqui de Bonito, e lá de fato eram áreas excedentes, as áreas de reserva legal e áreas de APP. Mas a CPR verde específica, o lastro da CPR verde que ele emitiu foi área de reserva legal. Então, nessa específica, como eu disse, a gente tem liberdade de contratação. O lastro foi a área de reserva legal, e no instrumento, no contrato, esse produtor se comprometeu a não fazer supressão de vegetação das áreas excedentes. Mas esse não foi o lastro, foi um compromisso que ele assumiu. E agora eu já não me lembro qual dos bancos. Existe um banco que está com uma linha de crédito específica para CPR verde em reserva legal. É um produto específico de reserva legal. Então, sim, o mercado já tem se atentado para isso. Eu acho que o que é mais fácil, inclusive quando a gente pensar aqui na prática, é efetivamente a reserva legal, porque em geral ela está, a gente tem as coordenadas geográficas, a gente tem a localização nessa área de reserva legal, é mais fácil até para o credor, para a instituição financeira. Então, sim. A segunda pergunta em relação à contrapartida, né? Você precisa devolver esse investimento que você recebeu, então, ou na forma do dinheiro, ou entregando na prática algum produto. Então, ou o açaí, ou algum outro fruto, objeto da área do plano de manejo da reserva legal, ou o crédito de carbono, que pode ser também. Então, mas você precisa efetivamente entregar alguma coisa em troca, então você precisa pagar de volta, é um empréstimo. E é diferente do pagamento por serviços ambientais, gênero, né, que eu falei que estava embaixo do guarda-chuva. O pagamento por serviços ambientais é um pouquinho diferente. Lá você vai fazer um contrato
você vai receber um dinheiro e lá sim, você vai fazer a manutenção dessa área que foi objeto do contrato e você não precisa devolver o dinheiro. Porque esse dinheiro que você recebeu, ele vai ser usado para manutenção desses serviços ecossistêmicos que estão sendo feitos lá na área. É porque parece estranho, né? À primeira vista, você entregar o açaí. Mas o que a gente tem visto, aí falando aqui de instituição financeira em si, foi até um tema que a gente abordou hoje de manhã, numa entrevista que a gente deu, é que o sistema bancário, e quando a gente fala principalmente em bancos internacionais, eles vêm exigindo isso. Então, existem dívidas, por exemplo, que tem uma certificação de ESG, por exemplo, e que se você atinge determinadas métricas, sejam elas ambientais, sociais e de governança, você consegue, por exemplo, ter uma redução da taxa de juros, né? Qual é a vantagem disso para o banco? Se ele vai estar recebendo menos, ele vai conseguir no final do dia capitalizar isso, falando que ele incentiva as práticas relacionadas, por exemplo, ao meio ambiente. E isso ele acaba capitalizando na outra ponta, porque ele mesmo atrai investidor ao divulgar que ele está aderente com as práticas, né? Só porque às vezes parece um pouco incoerente, ele vai colocar floresta de pé, plantar açaí, mas isso no final do dia também é vantajoso para o banco, porque ele passa a divulgar isso, né, e a valer mais no final do dia. Bom dia, primeiro eu gostaria de cumprimentar os palestrantes e a minha dúvida é o seguinte: na CPR Verde, a promessa de entrega poderia ser toneladas equivalentes de carbono estocada na região, na mata que é o objeto da CPR Verde? Poderia sim, desde que você tenha isso ou certificado por uma consultoria técnica, então um documento emitido mostrando qual foi a equação de cálculo, como fiz isso, quais são as características de solo que me permitiram chegar a essa conclusão. Então, ou esse documento emitido pela consultoria ou o crédito de carbono já emitido, que ele é um ativo financeiro, né? Então, poderia ser nessas duas formas. Desculpa, eu vou voltar à questão da CPR como instrumento de crédito, né? E a distinção que me ocorre, na CPR Verde, persiste a necessidade da garantia ou a garantia é o ativo ambiental? Bom, eu vou começar, qualquer coisa vocês me complementam. Persiste a necessidade de garantia porque a CPR Verde é uma CPR. Ela só é uma modalidade diferente. Então, você precisaria prestar as garantias aí combinadas, acordadas com o cliente. Só porque é o seguinte, né, pessoal? Garantia nunca ela vai ser obrigatória e instrumento, porque igual a gente falou, ele é negociado entre as partes. Mas foi o que o Daniel disse, né? Assim, você consegue ter até garantia de execução de obrigação. Você consegue no final do dia falar, olha, ele não fez o plantio, né? Ele não cumpriu com aquela obrigação, a gente pensando aqui mesmo na entrega física, e ele reverter isso numa ação de execução, perdas e danos, etc. E ele consegue ter paralelamente uma outra garantia, vamos falar, um imóvel, né? Para fazer valer aquela perdas e danos ou aquela liquidação financeira no final do dia, né? Então não é que a garantia ela é obrigatória, mas todo credor vai visar, vai perguntar, olha, até porque torna o seu crédito mais barato, né?
Se eventualmente você tiver alguns juros atrelados, você consegue substancialmente diminuir essa taxa de juros, porque seu risco de crédito diminui no final do dia. A sua pergunta me fez lembrar uma crítica que é feita à legislação, porque quando ele fala CPF, fala lá dos requisitos essenciais para a CPF. E um deles está lá, garantia. Então a crítica que vem é exatamente isso. A garantia eu não sou obrigatório, não sou obrigado a dar. É algo que é combinado entre as partes. Eu posso tê-la sem garantia. Mas da forma que saiu da redação da lei, naquele primeiro momento, dá a entender que é algo obrigatório para que ela possa existir. Mas o entendimento nosso é que a garantia é uma faculdade a ser combinada entre as partes. Mais alguém? Bom dia. A CPR Verde ela também se torna um documento negociado, e se for negociado, se ela pudesse ser negociada, qual que é a chance que a gente tem de cair no risco de criar uma bolha de papéis públicos, às vezes com certificadora que faz a certificação de má intenção? Bom, Alice, assessora, mas eu vou só... Sim, ela pode ser negociada, tá? Então ela pode ser envelopada aí como lastro, como garantia de uma emissão de CRA, por exemplo, ou de algum outro Green Bond. O risco que você está dizendo é um risco que vai ser inerente a qualquer tipo de instrumento, né, que é de dívida, de empréstimo que a gente esteja fazendo. Então aqui não é específico para a CPR Verde. O que é importante é aquele dever de diligência, de contratação de uma consultoria técnica séria, que já tenha trabalhado com esse tipo de ativo, que possua algum conhecimento de mercado sobre esses serviços ambientais que vão lastrear a cédula, né? E de um escritório, enfim, é o dever de diligência comum a todos os negócios jurídicos que são feitos. Então é de fato contratar aí parceiros que consigam, que tenham credibilidade no mercado e que tenham conhecimento para lastrear a emissão e auxiliar na emissão do título. A Rebeca falou exatamente o que eu ia falar, mas quando a gente fala em bolha, né, a gente vai pensar mais realmente naquela estrutura que eu falei de mercado de capitais. CBR, você pensa na sua cabeça, CBR, podre, né? E aí no final disso vira uma bolha, porque você vende um ativo no mercado de capitais que está lastreado em tanto de CPR podre. Mas, gente, o mercado de capitais está bem calejado já. Hoje em dia as instituições que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Ela olha isso em cada vírgula para que o investidor que não tem tanto conhecimento de mercado não caia numa pegadinha. Então, assim, depois que a gente teve a crise lá nos Estados Unidos, o nosso órgão regulatório aqui, né, eu acho que ele é bem melhor da DEA do que a SEC, que é a norte-americana, mas acho que todas as instituições, tanto nacional como internacional, passou a ter um poder de fiscalização muito maior nessas operações de mercado. Então não é qualquer operação de mercado de capitais que hoje vai para a rua, né, e consegue constituir aí, esse ativo com crédito podre. A gente tem uma fiscalização governamental muito grande também nesse sentido. Tá? A gente teve o apoio do MS Competitivo, o Matheus está aqui, a gente agradece de público. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada ao pessoal do Sescom Barrier pela nossa parceria. Tenho certeza é uma parceria frutífera e muito valorosa para nós, o escritório Maria Mercedes. Boa tarde a todos, gente. Muito obrigada.